Então, como é que a gente vai trabalhar nesse nosso treinamento? Nós vamos trabalhar segundo a nossa metodologia, né? Que tem como início uma experiência, né? Então, vocês terão algumas experiências. Vejam, já esse conhecimento, esse primeiro exercício que vocês fizeram de conhecer as pessoas, de trazer um pouco dessa emoção e tal, já é uma forma de exercício de experiência. Após uma experiência, a gente vai ter reflexões. Então, em algum momento, depois de viver uma situação, um caso, um teste, seja o que for, a gente vai trabalhar com a reflexão de vocês sobre esse comportamento, sobre esse resultado, sobre o que a gente viu aqui do exercício da experiência. Depois a gente vai falar de conceito, né? Então, eu trago para vocês algumas ferramentas, uma questão conceitual para sustentar tudo isso. E aí, quando eu apresentar a ferramenta, a gente vai, o que eu costumo brincar, que é a cereja do bolo, né? Que é a aplicação. Como é que eu aplico esse conceito que você está me dizendo? E ali vinha, dentro das expectativas de vocês, essa questão da aplicabilidade no dia a dia, né? É muito comum se falar em inteligência emocional, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para que eu consiga, de fato, gerenciar as minhas emoções? E dentro desse círculo ainda, essa questão da aplicação, entra justamente o engage, né? A aplicação, a gamificação que o Fidel apresentou para vocês. Eu vou viver esses 3 primeiros ciclos, né? Essas 3 quartos do ciclo aqui em sala, e depois eu vou para a aplicação, que é a prática do engage com vocês. Ok? Para que isso aconteça de uma forma saudável, né? A gente vai fazer alguns combinados, né? Como também, talvez as pessoas que já conhecem a Duomo sabem, a gente sempre trabalha com contrato. E daí aqui eu queria ler para vocês, propor para vocês alguns tópicos de contrato e depois abrir um pouco para a gente discutir cada um deles, né? Então, eu entendo que para que esse programa seja efetivo, a gente precisa estar presente, né? Então, o estar presente aqui tem a ver com você deixar suas coisas de lado, né? Não deixar seus problemas, porque aqui a gente pode discutir, pode conversar sobre eles, mas não ser multitarefas, porque nós adoramos ser multitarefas, né? Então, não ser multitarefas. Quando estiver aqui, estar de fato presente, né? Para poder trazer o seu máximo, né? Compromisso e frequência, né? Então, o compromisso ele está muito ligado a de fato você vir para fazer trocas, né? E com isso a frequência também é importante, né? Porque a gente vai sentir muita falta quando vocês não estiverem com a gente, né? Então, que vocês de fato tenham esse compromisso de estar aqui, né? Que todo mundo possa crescer de uma maneira apoiando uns aos outros de maneira colaborativa, né? Fazerem os desafios propostos, né? Então, experimentarem o engage e, de fato, cumprirem esses desafios. Como eu já expliquei antes, eles são extremamente importantes para que você pratique o conceito aprendido, né? Aqui, para nós, é um ponto inegociável que a gente gosta muito de falar, que é ter foco em seu comportamento. Nós temos uma forte tendência a querer que o outro mude, né? Isso acontece nas relações de trabalho, nas relações pessoais, aí fico naquela expectativa de que o outro vai mudar, e de fato a gente não consegue fazer ninguém mudar. Aí eu costumo dizer que normalmente a gente mal consegue fazer a gente mudar mesmo, né? Porque já é um grande desafio, né? Então, nossas discussões eu gostaria que girassem em torno do comportamento de cada um de vocês, para que pudesse, de fato, ter aí reflexões de mudanças de comportamento. Não deixe de compartilhar experiências e dúvidas, né? Porque às vezes a tua experiência pode abrir um caminho, uma luz, um insight para o outro. Então, não deixe de compartilhar a sua experiência. E às vezes a sua dúvida é dúvida de outros também, que são mais quietinhos, mais tímidos e acabam não trazendo, né? E para mim, um ponto extremamente importante, né? Nós temos pessoas de mesma empresa e pessoas de outras empresas, né? É que a gente consiga manter um ambiente de confiança, né? Então, aqui não é a pessoa da DSM, não é a pessoa da Terfane, não é a pessoa do Sicredi, não é. Aqui nós somos todos
né, pessoas que estão querendo se desenvolver em resiliência e inteligência emocional, né? Eu queria ouvir de vocês como é que fica esses comportamentos para vocês, se vocês acham que a gente precisa acrescentar algum, queria ouvir um pouco vocês. Eu acho que para quem realmente está buscando todas essas palavras, essas frases aí que a gente colocou, né? Acho que esse contratinho aí é meio que o básico, né? Se alguém realmente quer isso, a pessoa vai se comprometer, vai se sentir confiante, tá? Então, para mim, não precisa tirar nem pôr. Legal. Maria, você ia falar? Não, eu acho que é bem isso, é bem factível, acho que é o básico necessário. Bacana, legal. Estou vendo uns joinhas aí que também ajudam a gente a saber que está indo pelo bom caminho, né? Então, e claro, né, pessoal, à medida que vocês forem evoluindo aqui no programa e que vocês sentirem falta de alguma coisa, não deixem de falar com o facilitador que estará com vocês, de acrescentar isso, olha, acho que está precisando isso e aquilo, porque a partir de agora nós somos um time, né? Um time que está aqui para se desenvolver, um time que está aqui para fazer algumas mudanças de comportamento, para gerar autoconhecimento. Então, não é um treinamento da Regiane, ou do Tiago, ou de quem quer que esteja aqui com vocês, mas sim um treinamento nosso para esse desenvolvimento e para gerar essa possibilidade, ok? Muito bem, né? Então, feito toda essa questão contratual e esse rito, né? Esse ritual de início que para nós é extremamente importante. E hoje mesmo o Fidel e o Tiago e eu, nós discutíamos isso, né? O quanto para nós é importante esse momento inicial para colocar todo mundo na mesma página. Para colocar todo mundo dizendo, olha, ok, é isso mesmo que eu quero, vamos seguir adiante, né? E vamos ser um time para colaborar e crescer de forma colaborativa. Então, queria agora, vou de novo compartilhar a tela com vocês, para trazer uma questão extremamente importante, né? Que assim, afinal de contas, né? O que é o Lively? Vamos lá. O que é o Lively, né? Então, nós temos aqui o Lively, é um acróstico, né? Que fala de relacionamento, fala de soluções, busca de soluções ou foco na solução, fala de assertividade. Assertividade tem a ver com respeito, né? Com a questão de ser respeitoso consigo mesmo e com o outro, né? Tem a ver com viver os seus valores, né? Tem a ver com inteligência emocional e tem a ver com empatia, né? Então, a sigla Lively, ela quer dizer isso, né? E por isso é o nome do nosso programa, né? Porque a gente vai falar de relações positivas, a gente vai falar de foco em solução, né? E vai falar de tudo isso que eu já relacionei aqui. Outra questão importante do Lively é que ele é um método, né? Então, ele é um método que prepara a pessoa para ser mais inteligente emocionalmente, mais corajoso, mais protagonista e com energia liberada para o seu melhor. É isso que a gente quer buscar com vocês até durante todo esse programa, né? Então, vocês vão ver que nós vamos falar das emoções, a gente vai cruzar com os temas que vocês fizeram no teste lá de resiliência, no instrumento de resiliência, né? E também ele constrói a autoconfiança necessária para promover o empoderamento e a autonomia, né? Porque é isso que a gente busca no nosso dia a dia, né? Estar cada vez mais fortalecidos para lidar com todas essas situações que a gente enfrenta, né? Que a gente enfrenta, seja na faculdade, que a gente enfrenta no trabalho, a gente enfrenta com os amigos, com a família. Então, para que a gente tenha realmente que a gente realmente seja mais fortalecido, né? Ainda dentro disso, né, vocês fizeram o o instrumento de resiliência, né? Vocês todos receberam os seus instrumentos? Dá um joinha aí na tela para eu saber. Bacana, legal. Muito bem. Então,
Vamos lá. Vocês receberam esse instrumento e, assim, eu não vou tratar especificamente desse instrumento, né? Mas eu vou tratar agora com vocês de quais são os temas, né? O que apareceu? Vocês viram que tem 11 subescalas no instrumento, né? E ele aborda, então, todas essas 11 que estão aqui, né? Aceitação positiva para a mudança, né? O que é isso, né? É como que você encara as oportunidades à mudança. Se você encara isso de uma forma positiva ou se isso para você é um empecilho, né? Que você também, como que você se coloca no lugar dos outros, né? A independência é se você consegue resolver seus problemas de forma sozinha, sem precisar recorrer para muitas pessoas, né? A orientação positiva para o futuro tem muito a ver com como você olha, se você faz planos concretos para o futuro, né? Ou se você fica esperando, né? Se os seus valores têm uma positividade, um otimismo, né, nesse valor também, né? Então, quando eu junto orientação positiva para o futuro com valores positivos, se você é mais positivo, se você não é mais negativista, tem a ver com otimismo, né? Aqui foram temas que pegaram bastante, né? Eu fiz um resumão do grupo de vocês, que é autoconfiança, né? Então, quando eu faço um balanço do grupo de vocês, eu gostaria de dizer o quanto muitos, né, estão ainda com a sua autoconfiança um pouco prejudicada, né? Então, de fato, a gente espera que esse trabalho venha colaborar para que vocês fortaleçam a autoconfiança, né? A autoeficácia foi super bom, assim, a grande maioria de vocês no grupo, né, são bem positivos, tem uma autoeficácia, né? Bom humor, né? O quanto nós encaramos os problemas e as dificuldades com bom humor, ou quanto a gente, como vocês vão ver aí no programa, a gente catastrofiza, né, os problemas, e aí o problema às vezes que é desse tamanho se torna um problemão pelo enfoque que nós damos para ele, pela nossa falta de bom humor, né? Depois a gente fala de controle emocional, e aí vários de vocês deram uma nota baixa, né, na controle emocional. Reflexão foi bem bacana, porque a capacidade de analisar, refletir, né, mesmo quando o mundo está desabando, então quanto é que eu consigo parar para pensar sobre isso? E a grande maioria de vocês está mandando bem nessa situação. E o fim é a sociabilidade, né, que está ligado a um bom relacionamento interpessoal. Então, que também alguns de vocês tiveram aí uma pontuação que não foi tão bacana. Então, como eu falei, eu não vou tratar cada tema individualmente de vocês, mas eu gostaria que durante todo esse programa, ao longo de todo o programa, você mantivesse o seu resultado em mãos e fosse olhando, puxa, onde é que eu preciso aperfeiçoar? O que é que isso tem a ver comigo, né? Como é que eu consigo fazer uma relação com esse tema que está sendo tratado e os meus pontos que deram baixo, né? Porque o instrumento que vocês responderam, ele mostra o quão pronto vocês estão para a resiliência, né? Para essa mudança, né? E aí, como eu estava falando anteriormente, né? Quanto que a gente consegue fazer com que eu saia mais fortalecido de todos os problemas que a gente vem enfrentando, que não é só de hoje, não é só da pandemia, mas que a gente vem enfrentando. E aí também a gente precisa trabalhar o que é inteligência emocional, afinal de contas, né? Porque fala-se tanto de inteligência emocional, e aqui eu falo que é a capacidade de reconhecer e avaliar, né, os seus próprios sentimentos. Vejam, será que as coisas, as emoções que vieram naquele primeiro exercício de apresentação, foi de fato emoção ou não, né? Será que eu consigo reconhecer e ver como é que está isso, né? Esse é o primeiro passo, né, que a gente vai trabalhar hoje, né? Mas eu também não posso esquecer que eu não sou sozinha no mundo. Então, eu também preciso olhar os sentimentos dos outros,
né? E saber como é que eu lido com os meus sentimentos e como é que eu lido com os sentimentos dos outros, né? Vocês devem ter, talvez, visto nos nossos posts aí da Duomo, que a gente sempre fala assim, que nesse momento em particular que nós estamos vivendo, talvez alguns de vocês estão vivendo com uma casa cheia de pessoas que precisam estar compartilhando e administrando, né? Talvez um momento mais de solidão, algumas pessoas são mais sozinhas, não a solidão triste, mas de estarem sozinhos, né? E como é que a gente lida com tudo isso, né? Então, esse é um ponto importantíssimo para que a gente entenda o que é inteligência emocional, é lidar com as minhas emoções e com as emoções do outro, buscando uma positividade no relacionamento. E o nosso papa da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, ele traz, né, que alguns de vocês talvez sejam líderes, mas uma pesquisa que mostra que entre 76% a 80% da efetividade dos líderes vem de competências existentes no conceito de inteligência emocional, né? O quanto eu consigo manter a minha serenidade e inteligência para resolver as questões, para dissolver conflitos, para buscar soluções, etc. Né? Então, para a gente isso imagino que seja por isso que estamos todos aqui, né? Agora, queria pedir para que vocês respondessem no chat para mim, né? Sobre gerenciamento das emoções, para que serve o gerenciamento das emoções do ponto de vista de vocês? Se quiserem abrir o microfone também, show, e se quiserem responder no chat, por favor. Para que serve o gerenciamento das emoções? Não tem certo, não tem errado, tá, pessoal? É a opinião de vocês, tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Para ter uma qualidade de vida melhor, super importante. Para que mais? Vamos lá. Alguém ia falar, eu interrompi alguém, não, né? Não, fala lá, Natália. Não, eu acho que é super importante porque você consegue aplicá-las nos momentos corretos também da sua vida, sabe? Tem hora que você tem que ser um pouquinho mais frio calculista, tem hora que você tem que ser mais emotivo e empático. Então, eu acho que quando você gerencia, você consegue brincar com isso a teu favor. Brincar no sentido, vocês entenderam, aplicar isso a seu favor, né? Eu acho que ajuda. Isso, aí você falou uma palavrinha mágica, a seu favor. Essa é a palavrinha mágica, né? Como é que eu lido com tudo isso a meu favor, né? Para que essas emoções me ajudem e não me atrapalhem, né? Então vocês estão colocando aqui, né? Ó, para desenvolver relações, eu vou ler um pouquinho o que está no chat aqui. Eu sei que todo mundo tem acesso, mas vamos lá, né? Conseguir lidar com as próprias emoções, agir de maneira mais efetiva, para não enlouquecer. Super concordo, porque às vezes a gente enlouquece mesmo, né? Para lidar melhor com as situações, para desenvolver relações, já falei, para enxergar as coisas de maneira mais equilibrada, para ajudar com questões de ansiedade, né? Forma de se ver, forma de ver o mundo, show de bola, né? É isso mesmo, né? Para saber lidar, como que a gente utiliza de forma mais correta, para cuidar dos pensamentos, importantíssimo isso, para ter equilíbrio. Enfim, pessoal, acho que a gente está aí no bom caminho, né? Para que eles servem? Eles servem justamente para isso, né? Para que eu aprenda a lidar com essas emoções nas minhas relações, no meu mundo, com as minhas, até na relação comigo mesmo, né? Então, a gente fala que a inteligência emocional, o gerenciamento das emoções, ela serve para que a gente dimensione de forma adequada as emoções, né? Porque muitas vezes a gente tem vou contar para vocês, comigo mesmo ontem, né? Hoje eu ia estrear aqui com vocês, né? Então, ontem à noite eu não conseguia dormir. Eu ficava pensando, mas como é que vai ser? O que vai acontecer? Mas será que vai dar tudo certo? Ai, será que eu vou conseguir?
vejam, não é a primeira vez que eu tô dando esse treinamento, eu já dei o treinamento outras vezes, né? Mas era a primeira vez que eu ia estar com vocês, né? E aí eu fico pensando, a ansiedade vai lá em cima. Daqui a pouco eu parei e pensei assim, para que tudo isso de ansiedade, Regiane? Né? Vamos dar a devida proporção, a boa proporção para essa ansiedade, que é, vou me preparar bem, vou conhecer as pessoas, né? Inclusive, a Amanda tinha judiado de mim, eu não sabia quem eram as pessoas que iam participar do treinamento, então nem sabia que eu ia ver carinhas conhecidas, né? Então eu ficava, mas será que, né? E aí você acaba não dimensionando de forma adequada as suas emoções. Então, o gerenciamento emocional, ele passa por você adequar as suas emoções de forma proporcional à demanda, ao evento, né? Então, eu não precisava passar a noite em claro pensando no treinamento de hoje. Eu precisava, sim, ficar bem preparada e estar com tudo pronto para que fizesse um treinamento bacana para vocês, né? Então, vamos lá, para que serve, né? Vamos dar sequência aqui. Então, serve especialmente para mudar a duração ou a intensidade da emoção. Eu não vou deixar de ficar ansiosa, eu não vou deixar de ter raiva, eu não vou deixar de sentir tristeza, mas eu vou dar um tamanho adequado para tudo isso, né? Vou fazer com que isso seja proporcional, né? Proporcional ao evento. E aí, quando é que a gente utiliza? Né? Vocês também já me trouxeram um pouco das respostas para quase tudo na vida, né? Mas em especial, para que a gente vai utilizar? Olha, quando a emoção está desproporcional ao evento, né? Então, eu estou sofrendo mais do que talvez eu deveria por aquela situação, por aquele evento que está para acontecer, né? Também quando ela está me distanciando do meu objetivo. Um exemplo clássico, né? A grande maioria das pessoas tem pavor de fazer apresentação em público, né? Só que quando isso começa a me prejudicar, né, no meu trabalho, começa a me distanciar do meu objetivo, eu preciso aprender a gerenciar essa ansiedade, né? E lidar melhor com isso para que eu possa alcançar o meu objetivo, né? Também quando ela está te afastando das pessoas, né? E, puxa, a gente tem visto isso com tanta frequência, né? Particularmente nessa pandemia, assim, a gente está pedindo distanciamento social, mas a gente não está pedindo distanciamento das pessoas, né? Nós podemos estar próximos das pessoas de outras formas. E tem pessoas que não conseguem nem virtualmente estar se aproximando dos outros, né? Então, poxa, isso está me bloqueando, isso está me causando um mal, né? Que é a última ali, está afetando a sua saúde. Eu fico tão ansiosa que eu não consigo comer. Eu fico tão nervosa, tão triste, que eu não tenho vontade de falar com ninguém, né? E aí eu entro num looping de depressão. Então, o gerenciamento das emoções tem a ver com isso, pessoal. Tem a ver com o quanto eu consigo lidar com todas essas questões. Era mais ou menos o que vocês imaginavam? Quero ouvir um pouco de vocês. É para isso? Faz sentido o que eu estou falando? Não faz? Queria ouvir um pouco os comentários de vocês. Sim, eu acho que vem justamente para dar uma dimensão melhor, né? Para trazer o senso, né? O bom senso de volta naquele momento que a gente se sente tomado por as emoções e não consegue ali equilibrar os sentimentos e às vezes termina perdendo a noção, perdendo de ver as oportunidades, aterroriza os problemas, se tornam maiores do que a gente acha que pode lidar com eles. Então, eu acho que vem nesse sentido. Que legal. Isso aí, Elaine. Tamires, você quer falar? Oi, não, estava endossando aqui o que a Elaine falou, com as palminhas aqui, com o joinha, porque me senti representada. Acho que faz bastante sentido esse ponto que ela trouxe mesmo. Legal, obrigada, Tamires. Regi, eu quero complementar tudo que a gente vem passando, né? E não sei se todos trabalham com pessoas, né? Mas isso tem nos feito exercitar muito, né? Tudo isso porque essa situação gera pânico, gera desconforto, gera incômodo,
e como que a gente consegue controlar as nossas emoções, né, para também não entrar no mesmo looping ali que as pessoas estão, e conseguir mostrar para as pessoas que elas podem gerenciar o sentimento delas mesmas, as emoções, né? Então, eu te confesso que esse treinamento me caiu como uma luva, que eu estou passando por isso muito intensamente agora, nos últimos dias. E assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho exercitado muito para que as pessoas não peguem a minha ansiedade, porque sou eu que tenho que levar a tranquilidade para elas, sabe? Então, isso tem me ajudado bastante, assim. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando agora e principalmente com o que a gente vai levar para os outros, né? Que é o nosso caso, que trabalha com gestão de pessoas e que está ligado diretamente a esse problema de agora. E é impressionante, né, Larissa, o quanto você falou que você era da área de gestão de pessoas, né? E quantas pessoas olham para você, né? As pessoas da sua empresa, da sua família, e olham para você e querem um acalento, né? Querem dizer, tá, mas o que eu faço? Por onde eu faço? E às vezes a gente sabe lidar melhor, sabe lidar bem com isso, né? Então, realmente aprender a gerenciar as emoções é essencial, né? Talvez alguns de vocês também exerçam a função de liderança, né? Tenham equipes, que a equipe também olha para vocês e fala, poxa, como é que eu posso estar junto, né? Como é que eu posso me espelhar nessa pessoa, né? Muito bem. O que mais, pessoal? Dentro da questão de... Alguém de vocês já percebeu que às vezes você perdeu o seu objetivo de vida ou de profissional por questões das suas emoções? Alguém já viveu isso? Meio por paralisar? Fala lá, Márcia. Não, assim, eu não lembro de nenhuma situação que teve esse efeito, assim, mas quantas vezes eu saio, e assim, ou é de uma situação de trabalho, ou na minha casa, com os meus filhos principalmente, né? Quando você perde, a história do perder a mão, né? Que você às vezes assim entra e fala, mas aí você vê que não todo mundo olha para sua cara e fala, o que está acontecendo, né? E você fala, ai, que né, vergonha um pouco do que... E assim, acontece, não é? Ainda bem que não é tão comum, eu me acho uma pessoa até que controlada, mas aconteceu já, né? Ou para tomar uma atitude, você fala, não precisava tanto, era só você ouvir um pouco mais, era só você perguntar um pouco mais, né? Então, acho que é muito importante, porque você não é efetivo, né? Você não consegue trazer o resultado que você espera ou gerar, eu acho, do outro lado, o impacto, a interação que você também deseja, né? É muito ruim quando a gente perde a mão um pouco da emoção, né? Eu ainda penso assim, Márcia, se ainda é uma situação que você consegue resgatar, né? Ainda tudo bem, né? Agora tem horas que você perde a mão e você não tem mais como resgatar aquilo, né? Aí eu acho muito mais complicado, né? Eu brinco assim, vamos nos se perdoar, né? Quando a gente perde a mão, né? Mas tem horas que a gente precisa recuperar, né? Diga, Tamires. E nessa linha, eu acho que também, às vezes, quando a gente se assusta com a própria reação que a gente teve com aquilo que aconteceu. Então, eu fico chocada comigo mesma de como aquilo me deixou desconfortável, ou com a própria reação que eu tive de volta, com a resposta que eu dei, e aquilo não, abre aspas, não faz parte de mim, não é assim, por que eu fiquei desse jeito? E aí você começa a não se reconhecer dentro daquela situação, e aí muito de pensar, por que eu fiz isso? Por que eu explodi? Acho que muito do que a Márcia falou, né? Por que eu errei a mão? O que aconteceu? O que estava acontecendo comigo naquele momento, sabe? E você sabe que, pegando um gancho aí no que você está falando, muito disso acontece justamente porque eu não paro para pensar nas minhas emoções, né? Eu não paro para pensar no que eu estou sentindo. Você vai da valsa, assim, né? Vai naquele furacão das coisas que estão acontecendo, e aí quando você se dá conta, você diz, nossa, o que é isso, né? Eu sempre lembro do conceito lá da janela de Johari, que tem aquele cantinho escuro ali que ninguém conhece, né? Tem uma outra teoria, mas assim, que ali estão os comportamentos que eu me surpreendo.
que eu não esperava que eu tivesse. Mas normalmente, não sei vocês, mas quando eu tenho esse comportamento, o meu corpo, a minha cabeça já vinha dando sinais. Ele já vinha sinalizando. Olha, atenção, você está chegando no limite. Você está chegando no teu limite, né? Mas, não, continua, vamos continuar, né? E aí eu preciso, então, não é à toa, né? Que o primeiro passo do gerenciamento das emoções é a autoconsciência. É eu parar e olhar o que é que eu estou sentindo, né? Muitas vezes a gente não consegue nem traduzir o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo um negócio, não sei se vocês já tiveram isso, né? Tipo, estou sentindo um negócio, mas que negócio é esse? Tem que dar um nome para esse negócio. Esse negócio é angústia, esse negócio é tristeza, esse negócio é raiva. O que é esse negócio, né? Mas eu, às vezes, não me dou esse tempo para parar para pensar, né? E eu até acredito, né? Mas isso é uma teoria da Regiane, né? De que muitas pessoas estão tendo muita tristeza agora, que todas as pesquisas mostram que ansiedade, tristeza e solidão são os sentimentos predominantes nesse momento. Não é que eles já não existiam, é que a gente não parava para pensar. E agora a gente tem tempo para parar para pensar. A gente tem tempo para se dar conta dessas questões, né? Então, eu não acho que sejam sentimentos novos que estão aparecendo, mas sim são sentimentos que estão aflorando. Estão aflorando por quê? Porque a gente está permitindo que isso aconteça, né? Quando eu estou aqui na minha casa sozinha, ou quando eu estou aqui trabalhando no home office, estou fazendo alguma coisa, eu paro e me olho e digo, nossa, como é que eu estou? O que eu estou sentindo, né? Então, eu acredito que é isso que está acontecendo nesse momento. Mas, como eu falei, é uma teoria da Regiane. Não sei se faz sentido para vocês aí. Mas se dar conta disso é extremamente importante, né? Então, não é à toa que o nosso curso, né? A gente vai seguir o nosso curso trabalhando com o Goleman, né? Trabalhando com a linha de pensamento do Goleman. Então, o Goleman, ele traz, que são o Daniel Goleman, eu falo, nem gastem o tempo de vocês para ler o livro dele, porque é muito chato. Não sei se alguém já leu, mas ele é muito chato, o livro do Daniel Goleman. Mas ele traz uma coisa que é muito importante, né? Que são os 5 passos para você aprimorar a inteligência emocional. Então, o primeiro passo é aquilo que eu comentei, é a autoconsciência. É conhecer e reconhecer as próprias emoções, né? Que a gente vai tratar, a gente já está tratando nesse nosso primeiro encontro. No segundo encontro, né? O segundo passo é gerenciamento. Então, como é que eu aprendo a gerenciar as próprias emoções? E esse tema é tão importante e tem um certo grau de complexidade que a gente vai tratar em 2 encontros. Porque a gente vai falar de 2 emoções muito importantes, né? Uma delas é a ansiedade, que nos consome a grande maioria das vezes, né? Que é o que está por vir, mas eu fico naquela ansiedade. E também a questão da tristeza, né? Ou solidão, o que quer que vai, né? Nesse sentido, beleza? São as 2 emoções que a gente vai dar um mergulho bem a fundo para ensinar técnicas para gerenciar essas emoções. O terceiro passo, né, é motivação. Então, tem a ver com a questão de motivar-se, né? Mas aqui o aspecto que o Goleman traz não é a motivação por si só, né? Mas é de fato o que é que me faz levantar todos os dias de manhã, né? E estar aqui, viver, me relacionar e tal. Então, como é que eu consigo estabelecer essa motivação? Como é que eu passo a ter consciência dessa motivação, né? Então, é o nosso 4º encontro, a gente vai falar dessa motivação. E a motivação está ligada, então, a valores, propósito de vida, valores, né? Não sei quantos de vocês já pararam para pensar, qual é o meu propósito de vida, né? Quais são os meus valores? Porque quando a gente fala de propósito, parece que é algo muito distante, muito longe, né? Mas a gente precisa ter pequenos propósitos,
que façam com que a gente viva todos os dias, né? Aqui a gente está falando de uma linha que fala do eu, que fala de mim. Só que nós não somos seres sozinhos, nós somos seres sociais e a gente se relaciona. Então, os últimos 2 passos do Goleman têm a ver com o outro, né? Então, um deles é empatia, reconhecer as emoções dos outros. E aqui, eu não é aquele conceito puro da empatia, de se colocar no lugar dos outros, mas sim, como é que eu reconheço a emoção, né? Como é que eu estabeleço empatia para reconhecer essa emoção no outro? Como é que eu sei, né, que se eu pisar nesse calinho, o outro vai explodir? A gente sabe disso, mas às vezes a gente ignora, né? E aí a gente vai lá, daí explode, daí, mas meu Deus, o que aconteceu? Não, mas a gente sabia, então eu preciso lidar com isso. Isso nós vamos tratar no nosso 5º encontro. E o 6º e último encontro, e sendo o 5º passo dele, são as habilidades sociais, né? Então, lidar com as emoções dos outros sem se afundar nelas. E aqui a gente vai trabalhar um pouco dessa questão da comunicação, né? E o que se fala muito hoje da comunicação não violenta. Então, como que eu faço para entender a necessidade do outro, né? Porque eu posso ter empatia, mas eu não preciso necessariamente chorar junto, né? Eu posso, sim, respeitar o que o outro está sentindo, mas eu não preciso ficar depressiva junto com ele, né? Então, como é que eu lido com isso e entrego para ele na minha comunicação, seja ela verbal ou não verbal, isso que ele está precisando, né? E aí é justamente o aspecto da inteligência emocional ligada, da comunicação não violenta ligada às habilidades sociais. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá dentro das expectativas aí? Me parece que sim, né? Pelo que vocês colocaram lá, me parece que tá dentro das expectativas, né? Bacana. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma paradinha de 10 minutinhos, um pipi break, né? Uma tomada de água, alguma coisa. Então, são 20h13, né? Então, 20h23 a gente retorna. Eu vou pedir a gentileza para vocês, de fato, retornarem, porque logo na sequência a gente já tem uma outra atividade, tá bom? E aí, outra coisa, eu vou pedir para a gente fazer um combinado. A hora que agora vocês fecham todas as telas e a hora que vocês forem voltando, vocês vão abrindo, que daí eu já sei que está todo mundo por aqui. Tá ok? Então, 20h23, estamos de volta. Beleza. Corpo um pouquinho, né? Dá uma relaxada. Muito bem. Fidel, faz o seu pedido especial aí para eles. É verdade, pessoal. Só esperar a Lisete, ela tá retornando aqui. Então, eu gostaria de convidar vocês para uma belíssima selfie, né? Pelo Zoom, para não perder o costume. Então, quem estiver com a câmera e puder, assim, por gentileza, abri-la, para que nós aceitamos cabelos despenteados, não tem problema. Brincadeira. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na cabelo. Eu também. Eu já desisti do meu, né, da minha juba aqui. Não vejo tesoura desde o início da pandemia, né? Então, fazer o quê? Então, vamos tirar uma foto lá, sorrisão, 1, 2, 3 e lá ele! Participações especial do filhote da Larissa. Isso! Mais uma, 2, 3 e pronto. Foi, obrigada, pessoal. Obrigadão mesmo, né? Pra gente é bem especial. Então, estamos voltando, né? E, como eu falei, a gente já está voltando para uma atividade, né? Então, a gente vai dividi-los novamente em sala, mas eu vou explicar a atividade antes, tá? Porque agora é uma atividade importante, né? Não que as outras não fossem, né? Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui meus slides.
Quem falou que estava acostumado com o Teams, eu também sou mais acostumada com o Teams do que com o Zoom. Então, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Então, qual que é a nossa atividade de agora? Né? Eu gostaria que vocês pensassem, né, numa situação, um relato de uma situação que você já se pegou sem nenhuma inteligência emocional. Sabe aquela situação que a Márcia estava falando ali, né? De perdi a mão, fui adiante e tal, mas uma que você possa contar, né? Então, que você pense, selecione uma para contar para o seu grupo, né? E daí, depois que vocês compartilharem essas situações, que vocês escolham uma das situações contadas para trazer para a sala principal, né? Para os demais participantes. Então, pode ser da emoção que você quiser, né? Pode ser, eu chorei demais, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, enfim, não importa, mas que você perdeu a mão, se você pegou sem inteligência emocional naquele momento, e conte para o seu grupo. Para isso, vocês terão 10 minutos, tá? Então, a partir da hora que vocês entrarem para as salas, vocês terão 10 minutos, administrem os seus tempos, né, para isso, e voltando, cada grupo vai relatar uma das situações, tá bom? Fidel, contigo. Eram eu, Marinho, Márcia, Paula e a Thalita. E acabou que alguns relataram essas questões de estourar, né? De colocar para fora, de às vezes numa simples conversa em casa, com filhos, com o esposo, e passar do ponto, né? Literalmente, depois acabar caindo em si, se conscientizando de que tinha pegado pesado e tal, mas aquilo gerou ali todo um estresse, toda uma tristeza nas pessoas envolvidas. E eu acabei relatando o meu caso, que eu venho um pouco na contramão, eu dificilmente eu estouro com alguma coisa, mas não que eu não sinta. Então, assim, eu sinto, e eu acho que acaba sendo até um pouquinho mais difícil, porque eu não consigo identificar o que eu estou sentindo. Então, eu sou, de fato, uma pessoa, eu reconheço que eu sou ponderada, que eu sou calma, mas eu estou sentindo alguma coisa com alguma situação e eu tenho muita dificuldade em identificar aquilo. E eu acabo percebendo que, obviamente, a gente acaba ficando doente, a gente acaba ficando mais estressado por não identificar, por não conseguir colocar para fora. E quando você estoura, porque em algum momento vai acontecer, não necessariamente seja uma briga, são por coisas tão pequenas que acabam, de fato, atrapalhando, desgastando relações, entendeu? Mas eu vim colocar o meu depoimento justamente porque vem na contramão, assim, de não conseguir identificar o que se está sentindo, e eu acho que isso é a falta da inteligência emocional, porque eu não consigo nem reconhecer o que eu sinto, então como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou expor isso? E, Adriana, tem alguma situação pontual que você relatou no grupo, não? Assim, eu acabei relatando que aconteceu até recentemente, porque eu não tenho, eu quase não tenho histórias para contar disso, de nossa, eu perdi a cabeça, nossa, eu chorei, até a Paulinha do grupo falou que chora, até isso eu tenho dificuldade, eu não sou uma pessoa que chora facilmente, mas eu tô sentindo, eu venho percebendo que tem alguma coisa esquisita, e às vezes é um prato que foi colocado na pia de forma errada, e aí, aí eu já não me amo mais, porque meu marido não me respeita, porque o relacionamento tá desgastado. Então, assim, você vê que é uma coisa tão, sabe, tão boba, tão pequena, mas eu precisei usar alguma coisa para colocar para fora, e acaba sendo essas coisinhas. Acho bem bacana isso que você está trazendo, Adriana, porque normalmente a gente associa, né, a falta de inteligência emocional só com a explosão, né? Com a explosão, ou com o choro, enfim. Mas isso que você está relatando também é a falta de inteligência emocional, né? A coisa do engolir, por isso que há pouquinho no slide estava aparecendo lá, até eu ficar doente,
né? Porque muitas vezes, e quando eu estou em sala física, eu brinco com o pessoal, eu até vou demonstro, né? Aqui não tem muito como demonstrar, mas eu digo assim, que a gente vai engolindo um sapo, vai engolindo outro sapo, vai engolindo outro sapo. Aqui vira aquela sapaiada aqui dentro, né? Que quando sai parece um dragão, né? Não é mais um sapo que está saindo, né? Parece um dragão que está saindo. Então a gente também, ou que está te consumindo por dentro. Então, obrigada pelo seu depoimento, Adriana, e eu espero de fato que a gente consiga te ajudar a identificar as emoções que você está sentindo antes que te façam mal. Ai, é o que eu mais espero. Obrigada, Adriana. Vamos lá para outro grupo? Vamos, pessoal. Vou nomear, então. Eu estava no grupo 1, eu desliguei a câmera porque eu tive problema no áudio. Junto com as meninas, eu vou relatar a minha situação. Foi uma situação profissional que foi muito chata, né, de um gestor que era altamente racista e preconceituoso e utilizava, né, expressões de pura assédio moral, né, com a equipe. Então, um belo dia eu estourei com ele, eu falei tudo que ele não queria ouvir, chorei, eu queria ir embora, e os outros foi que não deixaram, né? E ele continuou fazendo isso com outras pessoas até que a empresa decidiu mandá-lo embora, porque ele desestabilizava a equipe inteira. Então, nesse momento, eu tive a sensação que eu tive foi de muita raiva, né? Foi o que eu senti na hora. Hoje, como eu te disse anteriormente, já consigo contar a história já mais calma, até sentindo pena dele ser uma pessoa desse tipo, né, com essas atitudes, mas foi uma situação que realmente não teve inteligência emocional nenhuma. Legal. Então, obrigada, Patrícia, pelo teu compartilhamento, né? E então, você está trazendo que a tua emoção na hora foi de raiva, e que hoje você, olhando de uma certa forma distanciada da situação, isso não te afeta mais. Não. Beleza, legal. Obrigada, Patrícia. Vamos para mais uma? Depois eu vou fazer os comentários, mas quero aproveitar o embalo agora. Vamos para o próximo. Bom, do nosso grupo era eu, a Aline, a Miriam, a Lisete e a Paula Cardoso, que são duas Paulas, né? Nós ficamos conversando e não combinamos qual a história que a gente ia contar. Mas eu vou fazer um breve resuminho aqui do que a gente falou, né? E daí vou contar a minha história. Tá bom. A gente teve situações de trabalho, situações de raiva, situações de decepção, situações de justiça, né? Então, a gente teve ali vários sentimentos, situações de descontrole, choro. Então, as histórias foram bem interessantes, diria, e a gente, com certeza, teria muitas outras para contar, né? Então, o nosso grupo foi bem nesse sentido. Eu contei a minha história, que aconteceu muito recentemente, na última quinta-feira, então ela está bem fresquinha na minha memória. Eu tive uma situação com um gestor também, não sei por que os gestores às vezes complicam a vida da gente, né? Olha, quem é gestor também fique atento, hein? Mas a gente tem dentro agora da situação da pandemia, nós temos algumas regras e a gente criou um comitê e eu faço parte desse comitê e a gente vem passando as informações, a gente vem toda semana chamando para reunião e reforçando os cuidados, enfim. E esse gerente, ele é gerente de uma agência muito grande nossa, que tem 18 colaboradores, 20, e a gente tem trabalhado com uma divisão da equipe. Uma equipe que está trabalhando e a outra está em home office, para que a gente faça um rodízio a cada 15 dias e caso venha acontecer alguém se contaminar, a gente consegue mandar as pessoas para casa e a outra equipe que está em contingência vem. E ele é o único que não cumpre isso. E aí eu tô avisando ele toda semana, olha, a hora que acontecer alguma coisa aí você vai ter problema,
a tua agência vai fechar, você não vai poder atender. E foi. E daí, na última quinta-feira, a gente teve um caso confirmado na agência dele. E aí foi a hora que a gente teve que mandar todo mundo para casa e ele não tinha contingência. E aí eu fiquei nervosa, porque assim, eu já imaginava que ele não tinha, mas eu não queria acreditar naquilo, porque toda semana ele me confirmava a contingência dele, mas ele não cumpria. E aí a hora que ele falou aquilo, eu perdi a minha... Deixei de ser Lady, fui... Eu nem lembro o que eu falei para ele, na verdade, direito, assim, mas eu disse bastante coisa. E daí a diretora de operações estava junto na ligação, porque nós fizemos uma ligação pelo WhatsApp em duas, ela me derrubou da ligação, e daí ela ficou falando com ele. Aí a hora que ela me derrubou, que eu parei, respirei, né? Daí eu pensei, nossa... Eu não pensei no que ele está passando lá, que ele tem os associados para atender, eu só pensei na regra que ele tinha que cumprir naquele momento, né? Então, assim, mas eu levei uns 2 dias para falar com ele de volta, porque eu ainda tinha um ódio dele muito grande. Ódio. Mas, assim, depois a gente conversou tudo, mas foi um momento que me desestabilizou, porque a gente... É uma situação preocupante, né? Quando fala de saúde, quando fala disso. Então, foi a minha situação mais recente que eu compartilhei com o grupo. Tu acha, Larissa, que essa raiva era... que esse ódio, né? Estava ligado a uma raiva, então, né? Por uma regra que ele não estava cumprindo e que você não queria acreditar que ele não estava cumprindo, né? Bacana. Eu não queria acreditar porque ele estava desrespeitando as pessoas, porque a gente estava cuidando da saúde das pessoas, né? Então, isso que me deixou mais agoniada ainda. Então, foi nesse sentido. Então, vamos guardar essa informação para daqui a pouquinho a gente resgatar ela. E o último grupo, quem vai contar? A gente não combinou, mas eu posso falar. Então, conta lá, Leide. Bom, no nosso grupo a gente teve, então, uma situação de trabalho, tivemos situação de filhos e uma situação de trânsito também, no meu caso e da Natália. Vou falar do meu caso, né? Como a gente não combinou, vou compartilhar o meu caso. Teve uma situação, enfim, que eu estava dirigindo e tinha um homem saindo de uma garagem e era uma rua tranquila, que não podia correr nem nada do tipo, e eu enfiei a buzina em cima do homem e saí xingando ele, e ele veio atrás de mim. E eu andei muito, eu fiquei com medo, e ele parou do meu lado e abriu a janela. E quando ele abriu a janela, ele falou: "Você quer quanto na buzina?" E deu risada da minha cara. Por que eu trago esse caso? Porque foi um misto. Uma parte minha foi de raiva, de ser desrespeitada na minha cabeça, enfim, né? Dele não ter esperado eu passar, enfim. E a outra questão é a questão da vergonha. Eu fiquei envergonhada quando ele falou isso pra mim, né? Porque não precisava ter feito tudo aquilo, todo aquele banzel por causa disso, né? Isso é uma coisa que eu lembro até hoje. Então, no trânsito, eu penso 10 vezes antes de fazer alguma coisa, porque é uma coisa que me remete. Eu fiquei com vergonha, sabe? Ô, Leide, eu quero perguntar quem nunca perdeu a cabeça no trânsito? Sim. Né? Porque é comum, né? A gente acabar perdendo a cabeça no trânsito. Legal. E aí, então, o teu primeiro momento foi que você se sentiu desrespeitada. Foi isso que você falou, né? Isso. Que ele saiu sem te olhar e etc. Isso, né? Perfeito, isso aí. Legal. Obrigada, Leide. Obrigada, pessoal, que compartilhou, né? Que trouxeram aí essa disponibilidade para compartilhar, porque isso gera aprendizado para todos nós, né? Por que eu estou falando que gera aprendizado? Porque como a gente está tratando o nosso primeiro encontro, né? É com essa autoconsciência das nossas emoções. Então, a questão é, né? O que é... Deixa eu só clicar aqui. Identificar a emoção. O que eu estou sentindo? Qual é a emoção que está passando por mim, né? Quando a Adriana me traz assim, eu não consigo identificar, é que a gente tem assim uma certa confusão dentro das nossas emoções, né? A gente confunde sentimentos com emoções. A gente confunde coisas assim, tipo, qual foi a sua emoção? Eu briguei, eu chorei, eu falei. Isso não é a emoção em si, né?
Isso é o comportamento reflexo da emoção, né? É o comportamento que a nossa emoção gera, que expressa a nossa emoção. Mas a emoção é o que eu estou sentindo, como é que eu estou sentindo. E tem vários estudos, várias linhas de pensamento sobre isso, né? E a gente acabou escolhendo uma que traz para vocês 5 emoções que são as que mais a gente encontra com as pessoas e enfim, na nossa vida, né? Então, a primeira emoção que nós também, aí forma um acróstico, vocês vão ver que a gente adora acrósticos, né? Então, a gente forma o MARTA, para ajudar vocês a identificarem as emoções, que são as emoções básicas. Então, uma emoção é medo e ansiedade, né? Então, essa emoção, normalmente, ela vem de um sentimento de vulnerabilidade, né? De um sentimento de que eu vou estar exposto, né? Ela está ligada à percepção de que eu estou sendo ameaçada, ou eu posso me expor, né? Lembra que eu estava contando para vocês que à noite eu não dormia, porque eu estava pensando em como seria o nosso treinamento? Poxa, será que elas vão gostar de mim? Será que eu vou dar certo? Será que a internet vai funcionar? E eu começo a ficar, então, com medo das coisas e isso gera ansiedade. Essa é a primeira das emoções, né? A segunda emoção tem a ver com a alegria, né? E, normalmente, a alegria, ela está ligada a um atingimento de um objetivo ou de uma necessidade. Então, eu sinto aquela coisa boa, né? E aí, a emoção, ela tem um nome. Essa coisa boa tem um nome de alegria. Terceira emoção é a raiva, que várias de vocês falaram. Inclusive, eu falei, guarda aí, Larissa, guarda aí a tua emoção. Por quê? A raiva, ela está ligada a uma quebra de regras. E, às vezes, essa quebra de regra é só na minha cabeça, né? Ou uma injustiça, como trouxe a Leide, uma afronta, né? Então, mas isso é a forma com que eu interpreto a situação, né? Poxa, então quebrou uma regra, já me dá raiva. Aquele ódio tem a ver com raiva, ela tem um nome, é raiva, né? A nossa quarta emoção tem a ver com tristeza. E a tristeza, ela está muito associada à questão relacionada a uma situação de perda, né? Também uma situação que às vezes eu me sinto com uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, né? Então, em alguns momentos, não sei se foi isso que aconteceu, mas no relato da Patrícia, né, quando ela trouxe a questão do gestor dela lá, ela culminou numa raiva, né? Porque foram várias e várias vezes, não foi uma única vez, né? Foi várias e várias vezes. E algumas vezes, talvez ela tenha sentido tristeza na forma do comportamento dele. Não sei se faz sentido, Patrícia, para você isso. Faz? É porque vai sentindo aquela tristeza, aquela coisa de, poxa, e daqui a pouco daí culmina numa raiva, né? Mas então, sempre que a gente está sentindo uma angústia, né? Uma coisa assim, a gente dá esse nome de tristeza, porque está ligado a essa questão, né? Dessa perda. E quando a gente fala em perda, às vezes, eu estava numa sala, não me lembro quem, né? Que daí estava falando de microgerenciamento e tal, e assim, e muitas vezes o microgerenciamento pode me gerar uma raiva, mas pode me gerar uma tristeza, porque duvida da minha capacidade, do meu autoconceito, né? E aí eu acabo ficando triste e não reajo àquilo, né? E a minha reação é de isolamento e de se fechar e até de duvidar do meu potencial mesmo, né? E a última das emoções básicas que a gente traz é a questão do afeto, né? E aí o afeto tem a ver com a questão da identificação, né? Da aceitação. Então, quando eu me reconheço no outro, e vocês vão ver que eu não estou falando de empatia,
porque empatia não tem a ver com afeto, né? Empatia tem a ver com respeito. Mas isso aqui tem a ver, assim, aquela pessoa, sabe que deu a liga? Sabe que deu match, né? Como o povo gosta de falar hoje. Poxa, deu match, aquela coisa ficou boa. É porque eu me identifico com aquela pessoa ou com aquela situação. E aí eu acabo sentindo esse afeto, né? Então, essas são as cinco emoções básicas que a gente vai estimular vocês ao longo desse nosso, entre hoje e o nosso próximo encontro, a identificar, a nomear, né? A dizer, nossa, eu estou sentindo isso. Né? Porque se a gente não começar por aí, né, nesse sentimento, né, se eu não começar a dar nome para essas emoções, eu não vou conseguir avançar, porque eu não sei nem exatamente o que eu estou sentindo. Então, já dando um spoiler, né, aí para vocês, a tarefa de vocês dentro da prática do Engage, uma delas vai ser essa. Puxa, o que é que eu estou sentindo nesse momento? E como é que eu sei o que é que eu estou sentindo? O que vocês acham que precisa fazer para saber o que está sentindo? Quem arrisca? Eu acho que você se permitir sentir, ter autoconhecimento e tal. Se perceber, né? Se permitir sentir, desculpa, alguém falou junto, eu não ouvi. Se perceber, assim, estar atento, né? Perceber como é que você reage, como é que você sente, que calor, que frio, enfim, acho que o corpo, inclusive, né? Acho que se ouvir também, né? Ouvir aqueles pensamentos que às vezes a gente quer calar por medo, né? De perceber o que está sentindo, por medo de enfrentar. Então, ouvir os pensamentos que estão guardados ali. Isso aí. Então, isso assim, e daí, Marinho, você tinha falado alguma coisa, desculpa, eu não ouvi. Falei autoconhecimento. Autoconhecimento, beleza. Então, pessoal, essa é a questão, né? É isso que vocês trouxeram. Eu preciso parar para me perceber, né? Então, eu só vou poder aprender a administrar, gerenciar a minha emoção se eu aprender a me conhecer. Então, o primeiro momento, e é isso que a gente vai estimular vocês, é dessa parada. Espera, o que é que eu estou sentindo agora? Né? Então, e para isso, eu sei que talvez para alguns isso seja um esforço, né? E para outros isso seja mais fácil. Mas o convite aqui é esse. Deixa eu parar e ver o que é que eu estou sentindo de fato. E eu não vou afirmar 100%, porque eu não tenho 100% da razão, né? Mas eu acredito que você vai conseguir classificar numa dessas 5 emoções da Marta, o que você vai estar sentindo, né? E até bacana que, se não encaixar nela, que vocês compartilhem depois no nosso próximo encontro qual foi a emoção que não encaixou ali, porque com certeza a gente vai mostrar uma derivação disso, mas eu tenho quase certeza que vai encaixar numa das 5, né? Então hoje, né, assim, quando vocês começaram a relatar as suas emoções, né, eu comecei a anotar aqui, né, olha, o que eu senti? Eu chorei, eu senti raiva, né, uma mistura de emoções. Então eu preciso parar, dizer, opa, qual de fato é? Vocês acham que é possível fazer isso? Henri. Diga, Angeli. Eu acho que eu já passei por todos esses estágios aí, sabe? Ainda, alegria sim, alegria de estar viva, alegria de poder estar em casa, né? De ter um teto, de ter um trabalho. Ainda isso a gente precisa sentir essa gratidão, essa alegria por não ter ninguém contaminado da família. Mas eu já passei por tudo isso aqui, sabe? E na semana passada eu estava muito sem paciência, assim, sabe? Então, assim, eu acho que tudo isso, dessa incerteza, de você não ter uma data final, de você estar de saco cheio de tudo, sabe?
E aí, compartilhando com algumas amigas também, sabe, o sentimento assim, eu estava com medo que era só eu que estava sentindo aquilo, sabe? E daí, claro, né, daí vem o sentimento de tristeza, porque você sabe que um colega também está infectado, a questão do afeto, de repente você ter uma pessoa que era muito próxima sua e você não está mais próxima, e você não ter esse afeto. Então, tudo isso, sabe, me gerou essa falta de paciência. E eu tava assim, numa irritabilidade que, assim, se a pessoa me perguntasse 2 vezes, eu já estava querendo dar uma paulada na cabeça, sabe? Tipo assim, como que você não entendeu, né? De tudo isso que já vem, né? 4 meses aí que a gente está, né, passando por tudo isso. E eu não sabia, e daí, graças assim, que eu comecei a falar com algumas colegas e elas também estavam sentindo esse mesmo sentimento. Eu achava que era só eu que estava, porque se não fosse isso, né, se a gente não tivesse esse tipo hoje de relacionamento, um aplicativo, eu acho que eu já estaria no Rivotril, eu estaria já internada né, sei lá onde. Você e vários, Iveli, mas que bom que você trouxe isso para a nossa roda, né? Para a nossa roda de conversa aqui, né? Porque tenho certeza que vários colegas aqui também se identificam. Eu super me identifico com tudo isso, né? Porque, assim, primeiro a gente começa com começou, né? E hoje eu fiz várias entrevistas ao longo do dia, né? Com pessoas, e quase todas começavam dizendo isso, Iveli. Nossa, eu senti, primeiro foi medo, né? Depois foi raiva. Depois foi tristeza. Daí foi... Então, assim, a gente vai, de fato, passando por tudo isso, né? Agora, olha que bacana isso que você trouxe, assim, né? Eu entendi que a minha irritabilidade era fruto de todos esses sentimentos, né? Era a expressão de todos esses sentimentos. E muitas vezes a gente não se dá conta. Que bom que você se deu conta, né? Que você conseguiu perceber que tudo isso estava te gerando essa irritabilidade. Porque daí, e aí eu vou resgatar um pouco da fala da Larissa, né? Que eu falei, vamos guardar a fala da Larissa, que é assim, ó, quando o cara disse para ela assim, não, mas eu não tenho contingência, né? Eu tenho certeza que veio todas essas emoções junto ao mesmo tempo, né? Veio aquela tristeza de dizer, mas como que esse cara fez isso com essas pessoas? Né? Veio a raiva porque diz, pô, mas o cara estava mentindo, né? A gente avisou e ele fazendo de conta que estava, né? Veio a questão do medo, né? Do medo no sentido de dizer, tá, e agora como é que essa agência vai funcionar, né? Como é que a gente vai continuar dando resultado? Então, veja, um único evento nos gera todo esse turbilhão de emoções. Por isso a gente precisa estar atento a como identificar todos eles, né? Então, você não está sozinha, Eveli, nós estamos juntos, estamos juntos. Que mais, pessoal? Mais algum comentário? Não? Então, a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? Passa tão rápido, né? Não sei se é só eu que tenho essa impressão de que passa muito rápido, né? Então, a gente está chegando aí ao final dele. E eu gostaria então deixa eu só compartilhar aqui, deixa eu seguir aqui um pouquinho adiante, de relembrá-los, né? Então, como é que eu posso melhorar o meu autoconhecimento, né? Então, não tem segredo, pessoal. Na verdade, eu acredito que os pontos que estão aqui, de alguma forma, vocês já sabem. Né? Só que às vezes precisa alguém bater na nossa porta e dizer, ó, atenção, relembra, né? Porque praticar a reflexão, avaliar seus pontos fortes e fracos para enfrentar aquela situação, analisar o que você gosta de fazer como trabalho, como esporte, como lazer, pensar um pouco em sua trajetória profissional, né? E ver se isso que você está sentindo está te levando para o lugar que você gostaria de estar, né? Olhar com cuidado os seus objetivos de vida e conversar com pessoas amigas sobre você, que foi o que a Eveli acabou de dizer para a gente, né? Eu conversei com outras pessoas, estavam todo mundo desse jeito. Então, para eu melhorar o meu autoconhecimento, eu preciso exercitar essas atividades, né? Parar para me ouvir, parar para me sentir, parar para ter essa percepção. Então,
Eu convido vocês, nesse período, entre até o nosso próximo encontro, a fazerem isso, para já virem com um melhor autoconhecimento.